Mas o Alejandro, depois da Copa América, também não marcou. Otero, depois que voltou, ontem foi um jogador até ativo, participativo, ele não se omite, mas não deixou o dele ainda. Giovani também não marcou. Michael Bolt, Tiará, que vinha fazendo gols antes da Copa América, outro também não marcou depois dessa paralisação que tivemos. Então, os atacantes não estão conseguindo marcar, os outros jogadores estão compensando, e aí o Atlético está na 4ª posição do Brasileiro e em boa situação na Sul-Americana com 1-0 que fez lá no Rio de Janeiro. Agora, teve susto, hein? Se não em campo, na sala de imprensa. Olha quem apareceu antes da entrevista coletiva de Rodrigo Santana, técnico do Galo. Apareceu um ratinho lá, né, rapaz? E olha, pra sorte dele, a gritaria aí. Pra sorte desse ratinho, o Flávio Caça-Rato, lendário atacante brasileiro, está no Decisão de Pernambuco e não estava ontem no Serra Dourada, senão ele estaria perdido, pobre coitado. E você vê que o rato, né, desperta instintos primais do ser humano. Tem gente pulando, tem gente subindo na mesa, tem gente gritando, teve de um tudo ali, né? O rato na sala de imprensa do Serra Dourada. Jaime, a situação do Cruzeiro é que é bem mais preocupante, né? É claro que a gente tem que ver outro lado dessa derrota do Cruzeiro, que é o fato de que o Atlético Paranaense continua dando aquela resposta que o Thiago Nunes queria. Né? Falar, olha, vocês diziam que o Atlético não ganha fora de casa? Ganhando. Conseguiu a classificação contra o Flamengo, sem vencer, foi um empate, né? Passou nos pênaltis. Depois aplicou uma goleada contra o CSA e agora vence o Cruzeiro por 2-0 no Mineirão. E não poupou todo mundo como fez o Cruzeiro. O Cruzeiro foi um time totalmente reserva, enfrentando o Atlético Paranaense, que teve uma outra postura. Não poupou todos os seus jogadores, muitos titulares em campo no sábado, e aí naturalmente o Atlético Paranaense, com um time mais forte, venceu a equipe do Cruzeiro. O que preocupa o torcedor do Cruzeiro é que depois da Copa América, o Cruzeiro teve aquela vitória contra o Atlético por 3-0. Mas depois disso foram 5 jogos, e nesses 5 jogos o Cruzeiro não fez nenhum gol. Nenhum gol marcado pelo Cruzeiro nesses últimos 5 jogos. E especificamente no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro não vence há 9 partidas. E amanhã tem um jogo contra o River Plate, que para passar, ou o Cruzeiro empata por 0-0 e vai para os pênaltis contra o River, ou no tempo normal ele resolve a parada vencendo a partida. E para vencer tem que fazer gol. Um time que nos últimos 5 jogos não conseguiu fazer um golzinho que sequer, seja com o time titular, seja com o time reserva. Enquanto falamos aqui que o Atlético também vive um jejum dos seus atacantes, mas os outros jogadores têm resolvido a parada, têm marcado gols. Na equipe do Cruzeiro, ninguém está conseguindo resolver a parada aí nesses últimos 5 jogos. Ninguém conseguiu resolver. 5 jogos sem marcar gol é um número que preocupa e assusta o torcedor do Cruzeiro. Pode passar com 0-0 mesmo, confiando no Fábio e torcendo para que aquele que bateu lá em Buenos Aires seja o último batedor. O Soares. O Soares, que ele mande a bola para o mesmo lugar que mandou, né? Que é uma possibilidade, né? É uma possibilidade. O que chama atenção nesse jogo é que, nesse dilema que a gente sempre fala, né? De poupar ou não poupar o time, né? No Brasil tem esse hábito de poupar o time inteiro, parece que o Renato vai fazer a mesma coisa com o Grêmio. E o Mano não se assustou nem com a colocação do Cruzeiro para fazer isso. Mas é constrangedora a colocação. Não dá para um clube com o porte do Cruzeiro, com o tempo de trabalho, com investimento. Com investimento, você pode até discutir aí se está ao alcance ou não do clube, mas ele está feito. Não dá para você se permitir uma campanha como essa no principal campeonato do país. Não dá. E é uma posição que, pelo visto, não incomoda, né? O Mano acha que vai... O que ele dá a entender? Posso escalar o time reserva agora, porque depois lá na frente eu dou um jeito. Dá um jeito de evitar a zona de rebaixamento. Agora, dá para você ir a passeio no campeonato. Porque para alcançar a parte de cima, a distância é muito grande, né? Jaime Júnior, obrigado pela participação na redação de hoje. Um abraço. E uma última informação. Brasileiro do ano passado, ano retrasado, nos últimos 2, o Cruzeiro terminou na 5ª e 8ª posições, respectivamente. Ficou melhor para poupar no Brasileiro e focar na Copa do Brasil, que o Cruzeiro ganhou as 2. Agora, para fazer a mesma coisa, tá difícil pela frente. Inclusive, o próximo jogo do Cruzeiro pelo Brasileiro, amanhã tem o River, e o próximo pelo Brasileiro é um jogo que não tem assim, é um jogo menorzinho, um tal de Atlético e Cruzeiro, que tem por aqui em Minas, não tem tanta rivalidade. A próxima rodada é a rodada dos clássicos, né? E aí, como é que faz? Vai poupar no clássico? Todo mundo vai poupar time, sei lá. Bom, enfim...
Estamos chegando ao fim do Redação de hoje. Lembrando, né, que uma classificação ruim no Campeonato Brasileiro também complica os seus planos para disputar a Libertadores do ano seguinte. A não ser que você ganhe. Essas coisas estão atreladas, a não ser que você ganhe outra competição. Ganha a Libertadores. Né? É a Copa do Brasil. Ou a Copa do Brasil. Muito bem. Carlos Eduardo Mansur, muito obrigado pela participação. Valeu. No Redação de hoje. Tim Vickery. Obrigado para mim, Arthur. E muitos elogios ao seu visual no programa de hoje. Que bom. Menos para conteúdo, mas isso que eu ia falar. Isso já está já. Muito conteúdo para elogiar. Uma moça chamou aqui, chamou de poá. Eu achava que poá era só bolinha pequenininha, mas evidentemente, né? Não devo ser levado em conta nessa questão de moda. Não é a minha praia. Era só um palpite. Carlos Cereto. Marcelo Acabou Barreto. a brincadeira, Cereto. Acabou a brincadeira.